entender por que pinguins possuem barrigas brancas e costas pretas. Já pararam para pensar? Ou ainda porque elefantes asiáticos possuem orelhas bem menores que elefantes africanos? Ou ainda porque coqueiros possuem folhas recortadas? Acho que vocês estão pensando uma série de porquês, uma série de razões. E sim, a gente tem motivos ecológicos, evolutivos para isso. Se a gente para pensar, pinguins são ótimos exemplos de camuflagem. Então, quando o predador vê o pinguim de baixo para cima, ele se confunde com a superfície do oceano. E quando o predador vê de cima para baixo, ele se confunde com o fundo do oceano. Além disso, tem um porquê térmico, um porquê biológico muito importante. Então, nessa imagem térmica, a gente pode ver que nas costas, onde tem essa prevalência de cores pretas, a gente tem mais calor. Elefantes asiáticos, aliás, elefantes africanos possuem essas orelhas bem maiores porque eles vivem aonde? Em ambientes de savana, que geralmente é bem quente. E notem nessa câmera térmica também, aonde a gente tem uma temperatura mais amena na orelha, é onde eles conseguem dissipar calor. E se a gente para pensar no coqueiro, onde coqueiro geralmente é prevalente? Em áreas litorâneas, onde a gente tem um vento bem intenso, imaginem folhas largas. O que a gente teria numa condição dessa? Perda hídrica e certamente essa árvore, essa palmeira, esse coqueiro, ele ia padecer. Tudo isso para falar de inseto, tudo isso para falar de fenófilos. Tudo está relacionado com a sobrevivência e menor gasto de energia para a manutenção da espécie. Isso acontece para todos os animais. Talvez não, posso afirmar que também para Pleucita, para Fusarium, Coletótrico. Mas vamos falar de fenófilos. E hoje eu vim trazer esse tema para vocês. Eu compilei algumas informações sobre a ecologia dos fenófilos, mas a gente tem uma série de parâmetros muito importantes quando a gente pensa em manejo de pragas. Parâmetros biológicos, ecológicos, que aqui a gente vai comentar um pouquinho, os populacionais e, por fim, todos esses parâmetros são relevantes para a composição do manejo integrado de pragas. Antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu trouxe aqui a casinha do Mickey. Fitopatologista gosta de triângulo, entomologista acho que gosta de casinha. E não é à toa, porque aqui a gente tem os nossos alicerces que se baseiam, a decisão de manejo, as ferramentas de controle. E notem que aqui eu trouxe a taxonomia em destaque, porque há uns 6 meses atrás, aí recentemente também eu ouvi de novo, gostei do termo que o nosso colega falou de desinformação, é isso? Algumas informações equivocadas começaram a surgir em alguns canais de comunicação sobre os fenófilos. E os fenófilos aqui eu falo os fenófilos não leves, não a espécie. E de fato nós observamos também a presença de diferentes porfiriolídeos de açúcar numa mesma coleta. Aqui os nossos velhos conhecidos, o Leves e o Metamásio. E aqui 3 espécies diferentes. E eu falo essa informação, ou a informação equivocada, porque quando eu vi, eu lembro que a afirmação era: temos esfenóforos calosos. Esfenóforos calosos é uma praga de milho nos Estados Unidos. E por sorte eu estudo também essa praga. E aí, quando eu vi que estava tendo algumas referências, alguns recortes aqui no Brasil, eu falei: poxa, talvez não seja bem isso. Bom, coletamos esses indivíduos e fizemos um caminho científico. Foi buscar um taxonomista. Aqui eu agradeço a turma do professor Marco André, que passou algumas tardes comigo correndo chave. E essa é uma das formas mais, até hoje, mais práticas e corretas
taxonomista e correr-chave. É claro, a molecular nos ajuda muito, esses insetos estão sendo analisados, mas o primeiro caminho foi esse. Aqui a gente identificou esfenóforos rústicos, esfenóforos brasilienses e esses esfenóforos CR denominados. CR é conforme, então é conforme denominados, ele ainda está em análise, está com uma taxonomista especialista em curculiorídeo. Assim que a gente tiver essa confirmação, eu posso compartilhar com vocês. E o que é importante mencionar? Esse trabalho super antigo, de 1978, já dizia que nós tínhamos brasilienses e esfenóforos rústicos aqui no Brasil. Só o Pelomitatus, que está nas antigas, mas já tem um relato que ocorre aqui na América. Né? Mas não é calopsos, tá, gente? Se vocês virem algum canal de comunicação que a gente tem uma espécie dos Estados Unidos aqui, pelo menos essa, utilizar o equipamento, que consiste numa haste de aço, de ferro, né? Onde você acopla um inseto de interesse, e no caso do esfenófilos a gente acoplou no pronoto, então colou o pronoto do esfenófilos nessa agulha e colocou nessa haste e aguardou o voo do esfenófilos. E aqui a gente realmente não dá impulso, a gente só observa o potencial desse inseto voar. Então, esse giro que a gente está vendo aqui é só um movimento do próprio esfenófilos. Aqui é uma fêmea, e aqui a gente usou como benchmark o metamásio, porque o metamásio a gente já havia visto em diversas ocasiões voando, então era o nosso tratamento controle. E o que a gente viu nesse experimento, né? Que esfenófilos leves, tanto fêmeas quanto machos, possuem esse potencial de voo. E vejam aqui que nesse grupo de insetos testados, fêmeas conseguiram voar ininterruptamente 1.345 metros, mais de 1 quilômetro, e que machos 451 metros. Beleza? Isso há 2 anos atrás. Esse ano, o Bortoli e colaboradores publicou esse primeiro relato, esse primeiro vídeo, né, observando os esfenófilos em condições de campo. Aqui tem o QR Code, caso vocês queiram ver esse trabalho. Aqui ele narra toda a movimentação desse inseto. E o que foi interessante ver que numa condição de laboratório, também numa condição de campo, cientificamente foi comprovado, além das observações. A gente brincava que o esfenófilo tinha voo de galinha, mas na verdade esse voo é um pouquinho mais amplo do que um animal como esse. E eles registraram voos com média de 10 metros na vertical e 30 metros na horizontal. Claro que utilizando correntes de ar, né, que potencializava essa movimentação através do voo. E em relação à movimentação terrestre, esse trabalho faz parte da minha tese de doutorado. Então, o objetivo aqui é entender a capacidade máxima de caminhamento, de movimentação de esfenóforos, pensando que a gente já tinha na literatura algumas informações talvez um pouco antigas, né? A gente tinha informações, a última publicação da movimentação de esfenóforos era de 1987 por De Gasperi. E nesse trabalho ele citava de 6 a 11 metros por mês, claro, um sistema de cana-de-açúcar queimado, enfim, várias variáveis foram alteradas de lá para cá. Então a gente queria entender esse potencial de movimentação, porque a gente tem uma série de estudos que eles são baseados, por exemplo, qual é o tamanho de um refúgio adequado quando no futuro tivermos uma tecnologia geneticamente modificada. A que distância deve se posicionar esse refúgio? Enfim, isso é só uma das
ações práticas pensando nesse estudo de movimentação. Então, para isso a gente, primeiramente, identificou uma área, na verdade, duas áreas altamente infestadas, e aqui eu falo alta mesmo, intensidade de infestações bem altas. Coletamos esses adultos nessas áreas, então distribuímos iscas de 25 centímetros de comprimento em todas as áreas para coletar, de fato, o máximo de insetos que a gente pudesse. Fizemos a marcação desses indivíduos com corante pré-disperso da Braskem, que por mais de 100 dias permanecia nos insetos, e liberamos cerca de 4.000 machos em cada uma dessas áreas comerciais, pós a marcação. E por que machos? Se a gente libera fêmeas também no mesmo experimento, perde-se o propósito, porque eles vão ficar na mesma área, eles não vão se movimentar. O propósito da espécie é gerar descendência, obviamente, se alimentar e encontrar um parceiro e gerar descendência. Então, a gente faz comerciais, áreas infestadas e que os adultos foram coletados desse mesmo espaço. Nós coletamos 52 machos, o que totalizou uma porcentagem de recaptura de 1,14%, e esse número de machos e fêmeas. Para a segunda área, a gente teve uma redução no número de insetos recapturados, com uma área que teve uma chuva mais intensa. A gente conseguiu correlacionar o regime pluviométrico da área em relação à recaptura desses insetos e esse número de machos e fêmeas. Qual foi o principal insight desse estudo? Que a capacidade de movimentação máxima, considerando os 7 dias após a liberação no limite de detecção de 25 metros, correspondeu a mais ou menos 3,65 metros dia. Se a gente considera que um adulto pode sobreviver, em média, 150 a 200 dias, a gente está falando que um adulto macho pode se movimentar em torno de meio quilômetro. Então, a gente já está falando que a literatura está de fato obsoleta. Aqui, em relação aos machos e fêmeas que a gente coletou nessas armadilhas, se a gente vê a razão sexual, a gente viu uma prevalência de machos nessas duas áreas, e que, de fato, isso está de acordo com a literatura, né, que a distribuição desse inseto, de porculionídeos no geral, ela se dá de forma agregada. Mas o que a gente pôde observar aqui é que os machos, eles se distribuíram mais amplamente. Aqui nesse gráfico de T, a gente pode ver isso, a gente conseguiu ter um maior alcance, uma maior captura de machos comparados à fêmea. Aqui é alegórico, mas eu acho que é importante trazer, eu vi que seria bacana também dividir com vocês, que a gente tem que entender qual é a área de ataque da praga, porque se a gente vai na literatura, a gente tem muita informação em relação ao comprimento médio de dano. E na ocasião a gente estava pensando como fazer a proteína sensível expressar no tecido onde a praga de fato ataca. Até vi o trabalho do professor Flávio, em uma das imagens a gente tem o meio do como, né? E aí a gente viu que, obviamente, isso a gente já esperava, que a prevalência dos danos está nessa área, né, até 8 centímetros acima do nível do solo, mas a gente queria de fato entender qual seria essa área em centímetros quadrados aproximado. Claro que isso vai depender de variedade. Aqui a gente utilizou 100 colmos da variedade CTC 9001, em uma área também altamente infestada, e quantificamos o dano através desse software chamado Digimizer. O que a gente teve de dado, né, com essa observação? Que a área média danificada se deu de 2,27 centímetros quadrados, a área média da perfuração de saída de 0,43 centímetros e o comprimento médio do dano nesse conjunto de colmos de 6,47.
Pessoal, é aqui que a proteína precisa expressar, é aqui que o inseticida precisa chegar. Então, vale também fazer essas observações, essas reflexões a respeito da nossa praga. E esse outro trabalho que, se Deus quiser, no próximo ano eu tenho mais material para dividir com vocês, que também faz parte da minha tese de doutorado, que é entender o genoma dessa espécie e também entender a estruturação populacional dessa praga. Acho que vocês sabem, né, o primeiro relato foi na década de 70, na região de Santa Bárbara do Oeste. Hoje a gente já vê xenóforos em todos esses pontos aqui. E de diferentes estados, né? Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul. E talvez mais regiões que a gente ainda não notificou, não sabe. E a ideia é que a gente já fez a coleta desses adultos nessas diferentes regiões. Obviamente, São Paulo foi a sua maior fatia, mas a gente coletou xenófilos nesses estados. E a ideia é a gente entender se essas linhagens, se essas amostras são de fato populações distintas, como que elas chegaram nesses estados. A gente tem um perfil genético diferente, a gente consegue entender se a fronteira agrícola teve algum impacto na variabilidade desses insetos. Então é isso que eu tenho estudado no meu doutorado. Entendendo se há um perfil diferente, a gente consegue também traçar técnicas de manejo diferentes.